Abre a sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus, capítulo 9 de Mateus, versículo 18. Hoje nós vamos fazer uma unção especial, unção de quebra de maldições hereditárias, não é? Ou maldições que acompanham famílias. Existem dois extremos, né? Existe o extremo da pessoa que não acredita nisso de jeito nenhum, que fala isso é besteira, não existe, cada um colhe as consequências daquilo que planta, e isso é verdade também, né? Existe este extremo, eu chamo de um extremo, porque a palavra de Deus diz que existem maldições, sim. Aliás, se você olhar a última palavra do Velho Testamento, é Malaquias. Olha, nós estamos em Mateus 9, é só você voltar poucas páginas para o livro de Malaquias. A última palavra de Malaquias, a palavra que encerra o Velho Testamento, está lá em Malaquias capítulo 4, versículo 6. Olha só: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. É a palavra que encerra o Velho Testamento, é a palavra maldição. E isso é muito emblemático, porque o Velho Testamento é a lei, é a primeira aliança, é a história da primeira aliança de Deus com os homens. E esta primeira aliança de Deus com os homens, exatamente por causa da dureza do coração humano, e exatamente por causa da dificuldade do homem de se aproximar com Deus, não foi efetiva, não é? Não tirou o homem exatamente da maldição. Novo Testamento é o que, gente? O que é Novo Testamento? Novo Testamento é a história de Jesus Cristo para frente, não é? Novo Testamento é a nova aliança de Deus com os homens, por isso chama Novo Testamento, nova aliança. E a última palavra do Velho Testamento tinha que ser maldição mesmo, porque só existe quebra de maldição em Cristo Jesus. A única possibilidade de se quebrar maldições é em Cristo Jesus. Em Gálatas, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ele se fez maldição em meu lugar e tomou sobre si as nossas maldições, as minhas maldições, para que em Cristo Jesus eu tivesse a bênção de Abraão. Então é em Jesus, é só Jesus que pode fazer isso. As pessoas dizem assim: é possível quebrar a macumbaria? É possível que uma pessoa que está debaixo de uma macumbaria, de uma coisa assim, é possível quebrar? É possível quebrar em Cristo Jesus. Ele é a possibilidade de libertação, Ele é a possibilidade de cura, Ele é a possibilidade de quebra de todas as maldições.
Interessante a palavra maldição. Se você parar para pensar, não é? A gente pode dividir a palavra maldição em duas. Maldição. Palavra mal falada. Palavra mal expressada ou expressada para o mal. E a gente pode fazer um estudo extenso sobre isso. E eu, sinceramente, não pensei em falar sobre maldições. Pelo contrário, pensei em falar em quebra, em bênção. Mas eu queria que você parasse para pensar. Quantas vezes na vida você recebeu uma palavra ruim sobre você? Quantas vezes, não é? No trânsito, na escola, na família, são as que mais doem, né? Na família são as que mais doem. Palavras injustas, mas que te feriram e que marcaram a sua vida. Por exemplo, esse fulano não vai dar nada na vida. Menina teimosa, que menina teimosa, meu Deus! Palavras mal faladas nos acompanham. Em suma, maldições são licenças que o diabo tem para agir na vida de uma pessoa. É isso. Uma maldição é uma licença que o diabo tem para agir na vida de uma pessoa. Agora eu quero que você levante a sua mão direita comigo. A mão direita é a mão, para quem é destro, né? É a mão da decisão, é a mão da ação, é a mão do raciocínio. Levanta a sua mão direita comigo e diga com o seu raciocínio: o sangue do Senhor Jesus Cristo quebrou todas as maldições, de maneira que hoje, põe a mão no peito e fala assim: eu sou abençoado, eu sou abençoada. Amém? Caiu por terra toda maldição contra a sua vida. Caiu por terra todo desejo mal de invejosos contra você, toda palavra ruim contra o seu casamento, contra a sua vida. Faz assim, ó, tá debaixo do meu pé, em nome de Jesus. Eu sou abençoado. Eu sou abençoada. Nós precisamos assumir isso. Nós precisamos assumir isso. Você que tem filhos, filhas, estou vendo ali um casal que tem gêmeos, né? É isso mesmo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que tem filhos, tem filhas, sabe, aquela hora que a criança está uma bênção, chorando no seu ouvido, ou derrubou aquele vaso maravilhoso na sua casa, ou simplesmente não quis obedecer. Que isso, bispo? A criança faz isso? Não, de jeito nenhum. Simplesmente se recusou a obedecer. Você vira para ele, para ela e fala: menino abençoado, vai ser uma bênção na vida, em nome de Jesus. Deus vai te usar como bênção em nome de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque a gente às vezes vira para a criança e fala assim: menino danado, menina danada, que menina danada,
Você sabe que a expressão danado, danada, quer dizer destinado ao inferno? Se você pegar lá no Google, a tradução, não é, o significado, o conceito da palavra danado, quer dizer destinado ao inferno. Na história passada, quando a Igreja Católica dizia de uma pessoa, fulano é danado, quer dizer, ele estava excomungado, destinado ao inferno. Está quebrado isso em nome de Jesus, amém? Vira para a criança e fala assim: criança abençoada, criança de futuro brilhante, é traquino, é traquina. Mas isso aí quer dizer muita vida, muita bênção, criança cheia de vida, cheia de bênção, amém? Mas eu quero falar sobre outra coisa agora de manhã. Eu pedi para você abrir em Mateus 9,18, é a história de duas famílias que se encontraram por um acaso com Jesus, por um acaso não. As duas pessoas, as duas famílias, não é? Cada pessoa representa uma família. As duas pessoas buscaram a Jesus, mas o seu caminho, o caminho dessas duas pessoas se encontrou, se cruzou. E eu quero tirar lições dessas duas situações aqui. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe aproximou-se e adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. O mesmo texto em Marcos e em Lucas, o que foi traduzido aqui no livro de Mateus, no mesmo texto em Marcos e em Lucas, diz o seguinte: minha filha está à morte, minha filha está morrendo, minha filha está terminando. E eu não sei se você já teve filhos aí ameaçados. Eu já tive um filho ameaçado pela morte, né? Isso aqui é desesperador para uma família. É desesperador para um pai, uma mãe que sai à procura de ajuda, à procura de cura para o seu filho, que leva num hospital e percebe às vezes que não tem sido feito nada, não é? Às vezes a pessoa fica: meu Deus, minha filha está à morte. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou as vestes. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Eu quero que você vá comigo a Marcos. Vamos a Lucas. Lucas é mais detalhista. Lucas capítulo 8. Abre lá a sua Bíblia em Lucas capítulo 8, versículo 40. Lucas era médico, e Lucas dá mais detalhes para a gente. Então vamos lá, versículo 42. Pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte, que estava morrendo, né? Enquanto ele ia, multidões o apertavam, e eis que uma mulher que havia
12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara todos os seus haveres com os médicos, veio por trás dele e lhe tocou a orla das vestes, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, a multidão ou as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Versículo 46, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Eu quero parar aqui. O que a gente encontra nessas duas histórias? Um pai que veio, olha, versículo 49, eu ainda quero ler o 49. Falava ele ainda, Jesus ainda estava falando com a mulher, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente. O que tem de comum nessas duas histórias? Primeiro, uma mulher doente há 12 anos sofrendo. Eu não sei se temos médicos aqui, mas a gente pode arriscar, talvez ela tinha um mioma. As mulheres conhecem bem o que é esse tipo de problema. Periodicamente tem uma hemorragia, cada hemorragia vai se enfraquecendo. Talvez tenha sido esse o problema dela, talvez um mioma que estava evoluindo para um câncer, sem tratamento, 12 anos sofrendo. Eu imagino que ela estava bem anêmica. Quem aqui já teve anemia, hein? Levanta a mão. O que a pessoa quer com anemia? Cama. Não é nem cama, sofá. A pessoa quer ficar quieta com anemia. Estou certa? Estou vendo a doutora Fernanda ali. Anemia, a pessoa quase morre com anemia. E pode morrer mesmo. Pode morrer mesmo. Uma anemia não tratada pode levar à morte. 12 anos sofrendo. E ela enfrenta sair da sua casa, ir sozinha, porque se ela falasse para alguém, naquela época uma mulher com fluxo de sangue era tida como imunda, então era separada. Se ela falasse para alguém que ela ia entrar no meio da multidão para falar com Jesus, por certo a vizinha ou a irmã, a tia, a avó ia virar para ela e falar: você não vai não, você vai ficar aqui, você não vai não. O que é isso? Você está doente, você vai ficar aqui. Mas ela enfrentou multidão, ela enfrentou anemia, ela enfrentou ela própria, ela enfrentou a doença e a opinião pública, e foi, porque ela se alimentava com a fé. Se eu apenas tocar nele, se eu tocar na sua veste, se eu apenas tocar, eu serei curada. Ela falava para ela mesma. Outra mulher na palavra de Deus, a Bíblia diz que ela bateu na porta do juiz. Bateu uma vez, bateu duas vezes, bateu 3 vezes, recebeu porta na cara, mandou ela sair de lá, e ela voltou, e ela continuou voltando, e ela continuou voltando, porque ela tinha certeza, se o juiz olhar a minha causa, eu terei ganho de causa, ele vai julgar a meu favor. Fé é certeza.
Hebreus diz que fé é certeza. Se eu apenas tocar as suas vestes, eu ficarei curada. Só que essa mulher atravessou um caminho. Ela atravessou o caminho do chefe da sinagoga. Ele chegou primeiro. Ele chegou, a Bíblia diz que Jesus estava andando e ao regressar, versículo 40, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o esperavam. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, ele estava em desespero, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois sua filha estava à morte. Esta mulher, ela cruzou o caminho de Jairo. Jairo chegou primeiro. Jairo pediu primeiro, né? Quando a gente tem criança em casa, lá em casa tem 5 netos abençoados. Quando a gente tem criança em casa, a gente sabe que o primeiro tem que ser observado. Jairo chegou primeiro. E interessante que Jesus para quem tocou. Jesus sabia quem tocou. Lá em Mateus, diz que ele virou direto e falou: filha, tua fé te salvou. Jesus sabia quem tocou. Ele era onisciente. Ele sabia. Mas ele virou: quem me tocou? Mestre, está todo mundo te apertando. Foi a resposta de Pedro, né? Está todo mundo te apertando aqui, todo mundo encostando, todo mundo empurrando. Lá em Cafarnaum, as ruas muito estreitinhas, uma rua talvez um pouquinho mais larga que isso aqui, ó. Quando a gente chama para vir na frente, todo mundo se encosta aqui, ó. Mestre, está todo mundo te encostando. Jesus não perguntou quem esbarrou em mim. Jesus não perguntou quem me empurrou. Jesus não perguntou quem encostou. Jesus perguntou quem tocou. Tocar é diferente, é voluntário. Eu quero, eu vou lá e toco no seu ombro. Então, numa reunião como essa, a gente pode esbarrar em Jesus, a gente pode encostar em Jesus, porque Ele está aqui. Ele disse: onde houverem 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Ele está aqui. Mas é diferente de você esbarrar em Jesus e nem perceber que é Ele, e de você ter vontade e tocar. Quem me tocou? E a mulher, depois que ela viu que ela não tinha como se esconder, ela falou: fui eu. E ela contou toda a história dela. É por isso que eu sei que tem 12 anos que ela sofria, que ela gastou dinheiro com médico, porque ela contou. E aí pergunta para o irmão que está do seu lado: e Jairo? Pensa o desespero do Jairo. Meu assunto é mais importante. Eu cheguei primeiro, mas ele não ia interromper o mestre. E eu estou aqui, e eu cheguei primeiro. Senhor, eu estou pedindo aqui, Senhor, há tantos anos tem um pedido aqui, há tantos anos, Senhor. E aí vem um irmãozinho que está visitando a igreja agora, e vem e dá um testemunho aqui na frente, que Deus agiu na vida dele assim. E você vira e fala assim: meu Deus, eu fiz a campanha direitinho, eu estou fazendo a campanha, e eu, Senhor, o meu assunto é mais urgente, a minha filha está morrendo.
Fala com a gente, não fala? Pois é, o Espírito Santo está dizendo para você: não desista. O que a gente encontra nessas duas histórias em comum é: nenhum dos dois desistiu. Nem a mulher, com toda a sua dificuldade, e nem o Jairo de esperar. Não desista, continue crendo. Foi a palavra de Jesus para o Jairo. Olha só, falava ele ainda quando alguém chegou e falou: sua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Versículo 50, joga o versículo 50 aqui para mim. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela viverá. Tem uma tradução, eu não sei se é na linguagem de hoje, ou é NVI, ou Nova Tradução Transformadora. Uma dessas traduções diz o seguinte: pare de ter medo e continue crendo. Foi a palavra de Jesus para Jairo: pare de ter medo e continue crendo. Fala para a pessoa que está do seu lado: acharam? Ouvindo isso, disse Jesus a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e diga o seguinte: não tenha medo, continue crendo. Gente, deixa eu te lembrar uma coisa. Eu gosto de brincar com isso, mas é sério. Os discípulos lá no meio do mar da Galileia, apavorados. Quem lembra dessa situação? Eles estavam com medo de afundar, era de madrugada. Parece que o medo aperta de madrugada, né? Quando a gente tem que ter medo é de madrugada, viu, gente? Porque medo parece que aperta de madrugada. Jesus, os discípulos lá apavorados, uma tempestade enorme. Jesus veio ter com eles num outro barco, foi isso? Foi. Está escrito isso lá? E Jesus veio remando em outro barco até chegar aos discípulos. É isso que está escrito lá? Não, Jesus veio de plancha, numa plancha até chegar aos discípulos. É isso que está escrito? Quem é que lembra? Jesus veio de jet ski. Mais legal, mais moderno. Jet ski, até chegar lá nos discípulos? Não. Como é que Jesus veio? Fala para mim bem alto, por favor. Como é que Jesus veio? Andando, pisando. Qualquer tempestade na sua vida está debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Qualquer tempestade na sua vida está debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele vem andando sobre a tempestade. Por isso não tenha medo. Não desista. Não desista. Desde que, olha, uma pessoa não perde por tentar. Ela perde por desistir. É isso aí. Ninguém perde enquanto está tentando. A pessoa perde quando desiste. Não sei o nível de dificuldade. Talvez você vai ouvir, talvez não, certeza, você vai ouvir muitos testemunhos aqui e você vai falar assim: mas o meu não chegou ainda. Mas lembra da palavra que Jesus falou para Jairo: não tenha medo e continue crendo. A vitória é certa para você. Amém? Aqui
a Bíblia diz que Jairo chegou em casa. Tendo chegado em casa, Jesus a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão a Pedro, Tiago e João, e bem assim o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, ela dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando a menina pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. A tradução correta, Jesus é muito amoroso, viu, gente? Jesus é cheio de amor. A tradução correta é: menininha, levanta. Talita, cumi. Menininha, levanta. E a Bíblia diz que imediatamente voltou-lhe o espírito, e ela se levantou, e ele mandou que dessem de comer a menina, que ela estava com fome. O seu milagre vai ser tremendo. Ainda que você tenha que esperar, seu milagre vai ser tremendo. Aleluia.